Bispo, a coincidência, Deus quis que o Papa fizesse a sua última aparição num momento tão simbólico, tão importante para a Igreja, que foi o domingo de Páscoa. E aí, nesta segunda-feira, todos nós nos surpreendemos nessa madrugada com a partida do Santo Padre. Exatamente. Parece até, você foi muito bem nas suas palavras, que ele estava se despedindo, não é? Porque na quinta-feira teve aquela oportunidade de se encontrar com o povo de Deus e é como se, eu interpreto uma despedida, de modo que nós, homens e mulheres que temos fé em Deus, fé na ressurreição, porque é um período, inclusive, que ele parte para a eternidade, dentro da oitava da Páscoa, né, meditando exatamente a paixão que meditamos, morte, mais a ressurreição de nosso Senhor. Então, Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Então, nós temos a certeza da vida eterna e que o Papa está com Deus. Então, agora resta-nos rezar por Ele e também pedir a Deus, da agora em diante, nas nossas orações, um outro que venha para assumir o seu lugar e possa dar continuidade à sua grande e bonita missão. Papa Francisco coordenou, liderou a Igreja Católica no mundo por 12 anos. Qual é a análise e a avaliação que o senhor faz desse período de Francisco no Pontífice? Olha, eu sempre costumo dizer e vejo assim, como um homem de fé, que são os papas certos para as horas certas. Por exemplo, eu digo assim com o Papa Bento. O Papa Bento foi um papa na hora certa da Igreja para enfrentar tantos problemas que enfrentou com muita maestria. E o Papa Francisco também. Você veja que uma das coisas que o Papa Francisco incansavelmente estava sempre ali pontuando era a paz no mundo. Como ele teve uma voz forte, ao ponto de dizer até que já estava existindo uma terceira guerra, embora pontuadas em momentos diferentes, em lugares diferentes, melhor falando. E aquele homem preocupado com o pobre, aquele homem preocupado que chegou até chorar em determinado momento com os migrantes, né? Pessoas que vêm de tantos países, como nós vemos as migrações de um modo geral, sobretudo vindo da África para a Europa. Então era um homem muito sensível à causa existencial. Era um homem que dizia que era preciso evangelizar as periferias. Quando ele dizia evangelizar as periferias, ele queria dizer que ninguém pode ficar de fora, não é? Porque quando ele fala as periferias, ele não está se referindo apenas aos grandes cinturões das grandes cidades, as periferias da cidade, os pobres, mas as periferias existenciais também que se encontram nos grandes condomínios, nos grandes prédios, que é preciso evangelizar a todos. Então era um homem preocupado com a evangelização, com a causa social, era um homem que, certo para o momento certo, que nós estamos vivendo na humanidade. Para a gente explicar, claro, de uma forma muito simplória, até para a comunidade em geral entender o que é que acontece agora. Existe um período, né? Obviamente vai ter todo o processo do sepultamento, do Papa, mas e o que é que acontece nos próximos dias? Que ritual é esse? O conclave deve acontecer quando? A nossa igreja ela tem a sua liturgia própria e o ritual deve ser seguido, né? Vem as exéquias do Santo Padre, o sepultamento. Depois disso tudo vem a convocação para o conclave. Há um cardeal responsável por isso e aí começa o conclave, que ninguém sabe quantos dias pode durar, pode ser de um dia, 2 dias, 10 dias, O 15 último foi dias. bem curto, né? O 2 dias. outro foi bem curto, né? Então, a verdade é que nós não pensamos apenas com o coração de homem, mas devemos pensar sempre com a ação de Deus. É o Espírito Santo que vai escolher o próximo Papa. Nós, os homens, os cardeais ali, são os representantes, aqueles que agem
através da ação do Espírito Santo. Para a gente finalizar, bispo, qual a mensagem que o senhor deixa para a comunidade católica de Campina Grande, da qual o senhor, com muita maestria, lidera a igreja, e nesse momento, logicamente, de tristeza, mas de expectativa para essa nova igreja que deve surgir com um novo Papa? Olha, foi um susto muito grande hoje pela manhã, eu dizia há pouco instante. Tinha acordado, recebi de um colega bispo que dizia assim: rezemos pelo Papa. E eu disse: faço isso todos os dias, mas não sabia que ele tinha falecido. Tinha acordado naquela hora. E de repente eu via o noticiário e a expectativa é de que, neste momento, realmente nós estamos órfãos, não é? O nosso líder, o nosso pastor. E agora rezar. Rezar pedindo a Deus que mande um Papa que possa levar adiante a missão do Papa Francisco. E, ao mesmo tempo, convidar a todos para hoje à noite, se Deus quiser, às 19h30, uma missa pela alma do Santo Padre. Todos estão convidados em nossa catedral, às 19h30.